Quem é Bernardo Bittencourt Neto? Eu sou Bernardo Bittencourt Neto, tenho 53 anos, sou jornalista por vocação, por formação, por ideologia e por tudo que ele possa significar. E eu trago isso com muito orgulho, principalmente porque, além de ter trabalhado, me preocupei também ao discutir a participação do jornalista através das suas entidades de classe. Eu presidi a Associação Paranaense de Imprensa, fui membro da Associação Brasileira de Imprensa e colaboro sempre com o Sindicato de Jornalistas. Então isso permitiu que eu pudesse também trocar mais ideias e saber mais a respeito dessa figura do jornalista. Porque quando você desperta para essa atividade, para essa função, você principalmente se joga de cabeça, né? Numa situação que é um emprego do qual você tem que ter duas atividades para poder dar de comer à família. E sempre foi assim. E não é diferente nos dias de hoje, apesar de toda a tecnologia. Então eu sou esse cara que gosto muito de comunicação e atuei com jornal, com televisão e um pouco de rádio. E essa experiência de rádio foi uma coisa muito forte em mim, porque ela permitiu que, quando surgiu esta comunicação pela internet, a experiência de jornal e de rádio se fundiram para fazer os sites. Mas, Bernardo, voltando à origem, você é curitibano, ponta grossense, eu sou nascido em Rio Negro. Eu nasci em Rio Negro e fui criado em Morretes daí. Quando meus pais, porque meu pai era perito no estado, passou no concurso, fui para Rio Negro e depois ele voltou para Curitiba, né? E eu não acompanhei o estudo quando eu cheguei em Curitiba. Da onde tive dificuldade de me enquadrar com o estudo, me levaram para Morretes para completar o primário e acabei fazendo o ginásio lá. Mas essa experiência de comunicação, aí é que está, ela se deu porque a minha tia, irmã da minha mãe, a minha tia Nilda, foi durante muitos anos a diretora da rádio em Rio Negro. Então era gerente comercial, era um pouco de tudo, né, naquela coisa. E a gente vivia dentro da rádio. E eu achava muito bonito aquele clima, mas uma coisa que eu gostava, de um personagem que está aí hoje, ainda, que é o Carlos Roberto Bossamon, que é um grande narrador e locutor, e ele era um jovem locutor, e eu achava muito bonito aquilo do rádio. Mas eu descobri que tinha um sujeito magrinho, um magricelo, meio maltrapilho e tal, que era o cara que escrevia as coisas que ele lia. Quer dizer, não era só o Gillette Press, as coisas que se tirava do jornal, que recordava-se do jornal e colocava. Mas também tinha a parte de produção. Isso que eu achei uma coisa muito bonita. E eu comecei a gostar disso. Quer dizer, achava bonito, eu era um piá. E isso me deu uma cancha de que existia alguma coisa atrás da cortina. E quando eu já estava em Morretes, em 66, 67, teve uma enchente muito grande lá em Morretes, e nisso eu estou na janela da casa das minhas tias lá, aparecendo a rua principal, era um mar, né? Quer dizer, era um rio, né? O União de Aquara transferiu-se para a rua 15. E eu estava na janela, sentado vendo quem passava, as canoas que passavam. Isso veio um trator puxando uma gaiota onde estavam os jornalistas, os fotógrafos, que estavam fazendo as imagens. E um dos fotógrafos perguntou: que horas começou a subir água? Eu falei: foi a tal hora, moço. Daí, quando chegou a tal hora, aconteceu isso, aquilo. E eles encostaram e ficaram conversando comigo. E era o José Eugênio de Souza. José Eugênio, que era o fotógrafo. Para, guria, tá, isso aqui, passa os lados ali. Eu comecei a contar, passei as coisas e tal. E eles encheram a minha bola, eu fiquei todo exibido, né? Achando, pô, tinha passado as informações e tal. E quando vim para Curitiba, numa das vezes, logo em seguida, que eu vim para visitar, para passar o final de semana com a família, eu
fui lá visitar o pessoal do jornal que eu tinha falado. E era lá no estado do Paraná. E eu fiz um trato com eles. Digo, olha, eu vou passar para vocês o resultado da rodada de futebol lá de Morretes. E era o velho Vicente, que cuidava dessa, o Landowski. E ele achou graça, falou, pode passar então. E eu comecei a passar os boletins ia na telefônica e olha, Cruzeiro e Operário, não sei o quê, juiz, dava a súmula. E comecei a ser meu correspondente, passar umas coisinhas e tal, assim, que a pessoa na redação, eu acho que aceitava até meio como brincadeira, mas... E quando eu terminei o ginásio e vim para Curitiba, eu fui trabalhar logo em seguida fui trabalhar de office boy na Habitação S.A. Mas eu fazia todo o serviço de banco e depois passava ou numa rádio ou no jornal, passava a conversar com o pessoal da Independência, quando eu conhecia o Euclides, o pessoal todo, e eu estava sempre lá especulando e bisbilhotando. Então meu pai conversou com um amigo dele, que era o seu Josias Marquesi, no estado do Paraná, e ele me arranjou um emprego lá na publicidade. Então eu trabalhava na publicidade, no balcão ali, pegando anúncios, e de tarde eu ia para a redação. Ficava lá enchendo a paciência e tal. Daí eles me pegavam para pentear telex. Daí eu ficava penteando a telex. Pentear telex? É que antigamente o pessoal de hoje vinha, as agências mandavam as notícias, né, pelo teletipo. E você tinha que ir juntando as notícias nacionais, internacionais. O duro é que vinha em takes, né? Vinha take 1, né? Vinha take 4, e não vinha o 2 nem o 3. Você tinha o começo e o fim da notícia e não tinha o miolo. Então aí você tinha que esperar, vinha o take 3, e não vinha o 2, quer dizer, não vinha a abertura da segunda parte da notícia, né? Não vinha o intertítulo, né, com o corpo da matéria. E você ia espalhando aquilo na mesa, você ia guardando, nacional para cá, internacional, esporte, não sei o que, e você ia colando aquilo. E no teletipo escrevia tudo com letra em caixa alta, né? E você tinha que acentuar e colocar um tracinho embaixo, onde era maiúscula, e tal, põe cedilha, tio e tal. E sabe que esse é um trabalho que dava inclusive cancha para você aprender a ler e a escrever. E no jornal, naquele tempo, tinha o setor de revisão. E no estado do Paraná tinha uma revisão muito bem gabaritada. E eles chamavam a gente e diziam o que estava errado, porque não se escrevia isso, que você não colocava aquilo e tal. E tinha gente muito boa na redação no tempo, quer dizer, profissionais que acabaram indo para fora e se projetando, e eram pessoas que eram corrigidas pelo pessoal da revisão. Seu Lídio, eu lembro muito do seu Lídio, que era uma pessoa que dava uma aula para a gente. Ele era um professor de português. Então, quer dizer, essa coisa do jornal, daí eu já em seguida eu vim para o Diário do Paraná, mas o curioso é que eu vim para o Diário convidado para vir para a publicidade. Daí que eu continuei fazendo a mesma coisa no diário, trabalhava de dia na publicidade e de noite na redação. Você era profissional no estado? Hein? Já era profissional? Não, eu era estudante, bisbilhoteiro, eu estava eu estava estudando científico, né? E queria fazer vestibular para veterinária. Mas daí já fui descobrindo logo que não tinha nada a ver para ser capa-gata, né? E comecei a me infiltrar, aquele negócio, estava no diário, passei no vestibular em História. E eu fui, me matriculei em História, fiz um período de História, e o Danilo Cortes, né, que era o chefe da redação, daí um dia ele falou, por que você não passa para jornalismo? E daí eu fui e pedi a reopção. E daí entrei em jornalismo na Federal. Então com aquela coisa de já estar na redação, eu tive uma experiência rápida de novo no estado do Paraná. Porque eu fui substituir o Luiz Antônio, que faz até hoje o Flash Social. O Luiz tinha se acidentado e eu fiquei fazendo a coluna dele, que era a coluna de clubes. E um dia eu estou sendo na redação,
que eu não sabia que eu seria que era uma coisa tão feliz, que a gente era repórter, né? Fazia o material, entregava para o editor e ia embora. Você tinha hora para sair, porque você tinha que entregar o texto, tinha o deadline. E trouxa eram os que ficavam na edição, que só ia sair meia-noite, aquela coisa e tal. E um dia eu estou saindo e o Pietrobelli estava fechando a tribuna, nisso ele disse, essa matéria ficou sem título lá. E eu estava, põe um título nisso aqui. Eu fui lá e mais nessa. Pronto, danou. Aí eu virei editor. Quer dizer, eu já passei a trabalhar com a turma do fechamento. De graça. Fazer o apoio ao fechamento. Não, eu era contratado como funcionário do comercial, né? Eu tinha carimbo na carteira. E daí com essa história de você sabe fazer títulos e fica no apoio, eu fiquei no apoio à cozinha. Então eu passei a entrar na redação às 5 horas. Isso me custou uma fama muito curiosa, porque todos os amigos e colegas que daí entraram no jornal depois, quando eu comecei no jornal, o Bittencourt já estava lá. Mas eu tinha ido piar para lá, quer dizer, então como eu sabia titular, eu virei fechador, e a minha turma, para sair, passou a ser aquela turma do fechamento. Depois fechava o jornal, ia se encontrar para jantar, para bater papo e tal. Daí vinha o pessoal da Gazeta, do Estado, do Diário, e a minha turma ficou sendo os diretores de redação, os fechadores e tal. Então eles diziam que a minha turma era aquela, porque eu já era velho no jornal. E quem inventou essa história toda foi o Jorge Mosqueira, né, que é um danado que fica dizendo, não, quando eu comecei o Bittencourt estava lá ainda velho e tal. Então, Que ano era isso? 71 para 72, né? Eu estava com 17 anos. E daí essa coisa de fechamento, daí passei, fulana vai tirar férias, precisa fechar a nacional, pega o BIT. Internacional precisa fechar porque o Beltrano está doente. E aí eu fechava a internacional. E com essa história, fecha a polícia, fecha aí, fecha não sei o quê. Daí eu comecei a ficar ligado na cidade também, né? Então, com essas coisas de ficar ligado na cidade, eu tive uma experiência bem rápida no Canal 4. O pessoal do Show do Jornal, que era aquela história maravilhosa que todos sabem do nosso jornalismo, do nosso telejornalismo. Mas eu já estava no Diário, eu fiquei no Canal 6. E onde eu levava as tundas do Giacomo Bassi, que era uma figura maravilhosa, mas volta e meia, na cheia e na minguante, ele estava meio virado, então ele se trazia o texto, a gente batia o texto no stencil, né? Porque depois tinha que ir lá passar, ficava todo mundo com a mão suja, aquele negócio fedendo de álcool. E o Giacomo olhava, mas assim, droga. E ficava. Que é um stencil, porque... Ele já batia na base do mimeógrafo, né? Que era o que ia permitir a reprodução, né? Era a máquina de Xerox dos anos 50 e 60, né? A máquina de reprodução. Então, meio engraçado, porque nem com o Canal 6 também, aquele negócio. Estava numa fase meio danada, já da Tupi, a coisa embaixo, então eu já era repórter também. Eu já saía fazer matéria, eu fazia dupla com uma dupla genial de cinegrafistas. Você estava na televisão? Não, é porque era jornal e TV, porque era no mesmo prédio. Porque daí, você ter ideia, aquele prédio do Canal 6, que hoje é o Canal da Música, onde está a TV e Rádio Educativa, que não foi um prédio idealizado para ser a sede do Canal 6, da TV Paraná, um prédio construído pela família Stresser. E foi um prédio que é um projeto do Lubomir Ficinski. E quando fizeram aquele prédio, que eles levaram para lá, sobrou muito espaço, porque era aquela coisa monstruosa. Tanto é que na época, o pessoal da Tupi gravava novelas em Curitiba. O elenco vinha para Curitiba, ficava aqui nos hotéis, o diretor do elenco era o Carlos Zara, e aquelas atrizes as bonitas, aquele negócio, né? A gente ficava tudo exibido. Então, quer dizer, fazia reportagem da TV também. E o que eles fizeram? Dentro de um estúdio do Canal 6, eles colocaram o Diário do Paraná com gráfica, redação e administração, dentro de um estúdio, para você ver o que é
o que era a base daquele prédio, que depois foi adaptado e hoje abriga uma série de atividades lá. Então, quer dizer, quando concentrou tudo aquilo, fazia o quê? Eu trabalhava um período na TV e outro meio período no jornal. E aquela coisa de reportagem de TV, sempre trabalhando no jornalismo, né? Com filme. E a dupla era os Neobanos e o Jalve Ferreira. E a gente saía, fazia as matérias e depois era um espetáculo. Eu digo um espetáculo hoje porque você tinha que revelar o filme, né? Para depois montar e editar na moviola. E o Ferreira tinha uma coisa genial que ele colocava assim, porque eles liam a banda sonora, né, que ficava no filme assim, para poder fazer o corte. Então eles já iam cortando no olho mesmo. Botava o durex e ia montando e porque a gente já ia combinando, porque você tinha que fazer entrevista combinada, porque o filme era muito caro e não podia gastar filme. Então você, olha, tem tantos pés. Então o Ferreira já me dizia, olha, você faz 2 perguntas para o cara e assim. Então a gente ensaiava a pergunta antes com o entrevistado e daí gravava. Porque o Ferreira já ia dando sinal de que estava no final o filme e você tinha que parar, porque não tinha como fazer, terminava o filme e você ficava segurando o microfone, né? Como é que foi o período do Diário do Paraná? O Diário do Paraná, hoje eu tenho uma brincadeira com o pessoal quando se reúne, porque eu nasci no ano que fundaram o Diário, né? Então, no dia 29 de março, quando eu reúno o grupo do Diário, eu sou o mais novo, quer dizer, porque eu pelo menos tenho a idade do Diário. E fica aquela brincadeira com o pessoal, né? Exatamente. E o Diário do Paraná era uma escola fabulástica. Quando eu era moleque, que eu saía domingo de manhã, que a gente ia à missa, meu pai dava um dinheiro e dizia, me traga um jornal. E eu queria comprar o Estado do Paraná, porque tinha suplemento infantil, tinha um monte de coisas e tal. Mas ele dizia, me traga o diário. Mas eu não sabia por que meu pai queria ler o diário, porque o diário era um jornal que só tinha letra, né? Quer dizer, poucas fotos e tal. O Estado tinha os suplementos, no domingo, tinha suplemento feminino, tinha suplemento infantil, então eu já me animava mais, né? Ah não, ele pediu o diário. E aí quando eu fui para o Diário do Paraná, lá no Diário tinha uma turma que era uma fase de transição, que era uma turma muito criativa. E era um pessoal que puxava muito da gente. Era Jorge Narosniak, era o Paulo Marins, era o Eurico Schwinden, sabe? Já tinha um pessoal que era 1 ou 2 anos mais velho, mas era um pessoal ligado, antenado na cidade e tal. E eu vim num grupo, mas não, porque eu estava trabalhando também, eu fazia um bico com o Mieczysław Surek, porque eu escrevia a revista do Clube Curitibano com ele. E daí quando saiu o Edi Franciose, o Surek assumiu a coluna social do Diário do Paraná e eu herdei a coluna de clubes do Surek. Então eu virei colunista de clubes também. E isso era uma farra, porque a gente praticamente passava o dia dentro do jornal. Aquela coluna de clubes na época do Diário, não me lembro do estado, eram colunas pagas. Eram sustentadas pelos clubes. Então, editorialmente, você praticamente seguiria uma filosofia do patrocinador, era isso? Não, acontece o seguinte, os clubes, eles vendiam o que chamavam na época de carnê. Então, tinha um determinado espaço, uns quadradinhos, onde os clubes botavam seus avisos lá. Para associados, compareçam à secretaria, fazem o quê. E como eles pagavam essa publicidade, né, era o que garantia o espaço na página. Era uma agenda social. Eles chamavam... Teve até pouco tempo atrás. Sabe, quer dizer, os clubes mantinham isso, porque naquele tempo a vida clubística era outra coisa, uma coisa que acabou, que a gente também acompanhou ao longo dos anos, que hoje você vê que em Curitiba você não tem mais nem carnaval, nem baile de carnaval.
Um clube faz um baile na terça-feira e faz um baile no domingo infantil e não tem mais. O pessoal vai todo para a praia, fica em casa vendo na televisão. Mas naquele tempo não, a vida clubística era ativa, tinha as promoções sociais e os bailes tradicionais. Temporada de piscina. Nossa, temporada de piscina eu saía com o fotógrafo para fazer fotos sábado e domingo em diversos clubes para ir usando as fotos ao longo da semana. Todos os dias da semana você publicava a foto de uma moça bonita no verão e foto de mesas de jantares, jantar dançante, que eram atrações que era um baile que sempre tinha show, vinha cantor, era uma coisa muito legal. Tanto é que volta e meia no domingo a gente fazia uma página gráfica, que a gente chamava. Fazia uma página com todas as atividades dos diversos clubes. E esse setor de promoção também envolvia muito a gente. Porque daí, através da coluna, eu acabei coordenando o Rainha das Praias. E depois, junto com o Surek, no primeiro ano eu fiz com ele, depois de 2 anos sozinho, eu fiz o Miss Paraná. 76, 77, né? E 78. Já era o tempo do Danilo Dávila? Não, o Danilo Dávila veio depois. É paralelo, né? Não, é porque o Danilo depois ficou com a coordenação. Porque na época teve uma briga muito grande nos associados por causa dos direitos dessa coisa. Porque os direitos do Miss Brasil era de um grupo que era do Miss Universo e tinha um outro grupo que era do Miss Mundo, que era o grupo Catalina, aquela coisa. Gente, que não tinha... A gente não tinha a noção do esquema do marketing como se tem hoje, né? A gente fazia o evento, você fazia o baile, a festa. Você nunca pensava no que vinha, o que tinha por trás, o que fazia. Tanto é que eu, depois, quando fui para a equipe do Miss Brasil, por 2 anos, com o pessoal da Tupi, eu fiquei surpreendido em como se fazia aquilo por trás o que tinha de envolvimento por trás do evento em si. Mas naquele tempo, daí, concurso de Miss, essas coisas ficou brega, né? Daí ninguém mais fazia. E agora, curiosamente, ele voltou a ser chique. E em todas as suas versões, né? Miss Universo, Miss Mundo, Miss Beleza Internacional, porque eram concursos patrocinados pelas grandes empresas de cosméticos. Nossa, uma era da Paiô, outra era da Helena Rubinstein. Nossa, A Catalina era da Maiô. A Catalina era Maiôs, né? Então era um troço mundial, né? Você nem pensava nas Nike, nas coisas, as coisas que envolvem hoje, né? Mas daí hoje está na moda, tudo de novo e tal. E nessa parte daí do jornal, a gente fazia da promoção as páginas que durante o evento. Quer dizer, então, no Miss Paraná você fazia 20 dias de uma página por dia, chamando e tal. No Rainha das Praias fazia uma página durante a semana, todos os dias, falando do clube, falando das candidatas. E isso permitiu também algum conhecimento técnico. Porque na televisão eu trabalhava no departamento artístico junto com que era o grande nome da televisão da época, que era o seu... Canal 6. No Canal 6, que ele já era no final dele, do seu Luiz Finzetto. Que depois daí ele passou a parte artística daí para o Jamu Júnior, que veio do Canal 4, né? Numa daquelas mudanças ele veio para o Canal 6. E com o seu Aloysio, a gente tinha um contato com a equipe técnica, era um pessoal maravilhoso, porque fazia das tripas coração, porque o equipamento era velho, era tudo remendado com barbante. E nós fizemos uma transmissão do Rainha das Praias direto em Guaratuba. A equipe ficou no meio da Serra do Mar, num determinado ponto que eles mediram lá e descobriram e tal, e eles jogavam o sinal de Guaratuba, de dentro do iate, para o morro em Guaratuba e do morro para o meio da Serra do Mar. Com micro-ondas. Com micro-ondas, aqueles panelões enormes, aquela coisa.
E foi um feito, porque a imagem era meio chuviscada e tal, mas foi ao vivo. Porque antes você gravava, passava no outro sábado e tal. E não, e aquela foi uma transmissão ao vivo. Foi um negócio assim genial. Foi muito comemorado pela equipe técnica. Isso acho que foi em 76. Verão de 76. E, nossa, fizemos uma festa. Eu sei que eu participei, eu não entendia direito o que era. Por quê? Porque era o pessoal da técnica comemorando, porque eles tinham conseguido fazer essa transmissão. E daí a gente também começou a colar o esquema do jornalismo com a produção. Daí, quando mudou a Tupi e entrou o esquema da Rede OM, que daí veio um pessoal novo com uma ideia de dar uma chacoalhada no jornal, porque daí veio no grupo da OM, né, na parte do jornal veio o Creso Moraes, veio o João José Versbitsky, veio, que mais que estava? Veio dar um sinal, uma pessoa maravilhosa que tinha chegado para cá, que era quem? O Carlos Coelho. Mas é que junto com a grande sacada foi o Reinaldo Jardim, que tinha feito o Caderno B do Jornal do Brasil, tinha idealizado uma série de mudanças também com o Jornal da Tarde, aquela coisa, e veio para cá e trouxe o anexo, que era o segundo caderno do Diário do Paraná, que passou a ter como editor o Aderbal Fortes. E tinha uma equipe também que trocava muita ideia, né? Que era o Aderbal, era a Miriam Caran, era o Retamoso, tinha o... quem mais? Marilu Silveira. Paulo Marins também estava? Não, o Paulo Marins não. Paulo Marins, primeira fase. O Marins tinha feito a primeira fase do Diário. Daí foi uma fase muito criativa. O Haroldo Murat estava, né? O Haroldo Murat já tinha saído. O Murat não estava mais no Diário. O Murat era nos 70. Daí isso já era nos 70 daí, né? Mas nessa fase do anexo, foi uma fase muito criativa, foi muito bonita, a gente fazia um material muito bonito, né? Porque tinha essa equipe e tinha uma figura genial, que era um diagramador, é um diagramador, que é o Antônio Colasso, que tinha trabalhado no Rio de Janeiro, e o Colasso era um sujeito que sabia de tudo da vida cultural, da vida boêmia, né? E a gente fazia sempre trocando ideia, por que não fazemos isso, não fazemos aquilo e tal. Eu lembro em especial de uma edição de Dia do Trabalho. Vem o Dia do Trabalho, vamos fazer um caderno especial, e o Reinaldo Jardim bolou umas coisas lá, e o Aderbal falou assim, vamos fazer, ter um evento de música em Curitiba, vamos fazer uma edição só de música que fale de trabalhador. Daí a gente sabia de um pouco, sabia de outro, ia pesquisar alguma coisa lá, e nisso senta o Colasso, com aquele jeito dele todo despachado, minha gente, vamos então falar dos sambas do trabalho. E começou a desfilar aquele mundo de sambas que ele conhecia. Bonde São Januário, leva mais um operário, sou eu que eu vou trabalhar. Patrão, o trem atrasou, por isso. E aquilo foi contagiando e nós achando graça, começamos a cantar. E as meninas, a Miriam Caran, a Marilu, o pessoal, já tirando as letras, porque a gente tinha que aproveitar o Colasso, aquele que sabia as letras, né? A gente não sabia. Tinha Google. Não tinha Google naquele tempo, né? Então você tinha que pesquisar ou utilizar os pesquisadores. A gente ia encher a paciência do Aramis Milarche, que trabalhava no estado do Paraná, que a gente ia lá, Aramis, essa música tá, lógico que ele conhecia. Daí pegávamos os amigos, agora saudoso, né? Perdemos um amigo tão querido, foi o César Marques, trabalhava com o Euclides Cardoso e tal, que sabiam também todas as letras, e a gente ia copiando as letras. E fizemos uma edição muito, muito, muito gostosa, é uma coisa que marcou muito. E tinha também outra coisa, além do Jardim, que fazia que criava, quer dizer, ele criava os espaços brancos, né? Ele jogava o texto. Você tinha também o Retamoso, o Luiz Retamoso, que era o produtor gráfico da gente. Então, fizemos depois, anos depois, soubemos que foi uma grande maldade,
nós tínhamos marcado uma entrevista com o Wilson Simonal. E o Simonal veio na redação para dar entrevista. Nós conversamos umas 2 horas. E era no período que o Simonal foi acusado de ser lido duro, porque ele tinha entregue os companheiros. E contava-se na época que o Simonal entrava no estúdio, os músicos saíam, quer dizer, eles gravavam a banda, a base, e ele que cantasse depois. E o Retamoso fez uma capa, né, com fundo assim, uma imagem do Simonal, e botou na capa 2 dedinhos conversando, né? Você viu quem está aí? O nosso ídolo Simonal, então. Quer dizer, pô, os dedos duros falando lá. E muitos anos depois veio a história de que, limpando a barra do Simonal, dizendo que foi uma maldade, que tinham feito contra ele, um sujeito que tinha inventado aquela história toda e ele não conseguiu se livrar. Você trabalhou também como assessor de imprensa. Sim, é que essa parte da assessoria de imprensa, quando eu comecei, era uma parte que não era muito desenvolvida. Você tinha um ou outro órgão com assessoria de imprensa. Os jornais, na época, faziam a sua pauta, faziam as suas reportagens. E as assessorias de imprensa, realmente, elas serviam como base de informação, para dar base para a pauta, né? E passar informações. E não era assim, uma coisa de atividade firme para ninguém. Você trabalhar as assessorias de imprensa só davam aquela base para as pautas e para um serviço institucional. A ligação jornalística era muito mais tênue. E com o tempo ela foi ganhando espaço. Daí eu fui para a Secretaria da Agricultura, trabalhar com o João Silveira Filho. E tinha uma equipe que era um barato lá, porque nós produzíamos um jornal, mais boletins de rádio e apoiávamos a Emater na produção do material de TV. Então, era Celso Nascimento, Carlos Marassi, o Antônio Diniz, o Luiz Domes, grande Luizinho Domes, que era um grande repórter, e um pessoal que estava meio iniciando, né? Tinha a Dirlene Saboia da Cunha, que cuidava da parte de armazéns e tal. Então, quer dizer, quando você formou o SEAGRE, que era o Sistema Estadual de Agricultura, né, que dava, que o pessoal, quando eu cheguei lá, já estava pronto isso. Eu só fui fazer parte do grupo. Mas era a assessoria de imprensa que tinha maior movimentação, porque o pessoal de TV e de algumas TVs e algumas rádios, eles chegavam lá sem pauta, eles entravam e diziam: o que tem hoje? E você sempre tinha alguma coisa, porque você estava falando de feijão, estava falando de milho, estava falando de soja, estava falando de comercialização, estava falando de financiamento, você estava falando de defesa sanitária animal, da defesa sanitária vegetal. Então, todos os dias você tinha uma informação para alguém. E, curiosamente, nesta época, eu tomei conhecimento, através dali, e depois quando trabalhei na Prefeitura de Curitiba, nós recebíamos muitas equipes de fora. O pessoal que vinha fazer reportagem para cá, dos grandes jornais, das grandes TVs e também de outros países. Então vinha pessoal da televisão da Colômbia, vinha o pessoal da América Central, e o pessoal do México, dos Estados Unidos. 2 ou 3 vezes atendemos com o grupo lá, e eu viajava, que era o pessoal da PBS, né, que era a TV pública dos Estados Unidos, que era um pessoal que fazia tudo em filme, né, era tudo filme, né, não era mais. Eles produziam aquilo. Nossa, a gente saía, cara, pode parar que agora não dá mais a luz. Daí a gente parava e ia pro hotel, porque o diretor da imagem dizia: não tem mais luz, acabou. E era aquelas câmeras, aqueles troços. Então, minha equipe completa, 4, 5 caras. A gente tinha que usar 2 carros para ficar. Porque eles achavam que o Paraná era um tilisco, né? E a gente ia para as regiões produtoras, era uma coisa muito doida. Financeiramente, a assessoria de imprensa era mais interessante que o jornal?
naquela época as assessorias de imprensa pagavam bem, porque os jornais pagavam mal. Então, quer dizer, você ganhava 2 vezes o que você ganhava no jornal. Quer dizer, então elas compensavam por causa disso. Mas você tinha que manter os 2 empregos. Você tinha que trabalhar no veículo e na assessoria, né? Hoje em dia você tem um nível de especialização muito maior e o cara trabalha só com a assessoria de imprensa, né? Por que você acha que o jornalista tem um salário tão pequeno ainda no Brasil? Olha, essa é uma discussão que eu acho que vem antes de eu me preocupar com o jornalismo. É que daí lá na API, Associação Paranaense de Imprensa, a gente sempre discutiu isso. Principalmente, como eu falei, o jornalista não tivesse 2 empregos, não dava de comer a família. E há esta tradição, eu não sei porquê, de que o jornalista não ganha bem. Mas, não ganha não. Continua não ganhando bem. E eu falo isso sem medo de errar. Porque como o cara tinha condição de fazer 2, 3 empregos, então o patrão ficava feliz. Ele pagava milão para o cara, que o cara produzia para ele. Então o cara trabalhava de manhã na rádio, de tarde no jornal, de noite na TV, ou tinha 2, 3 empregos e mais uma assessoria, né? Então, quer dizer, então ele ganhava 3 vezes um picadinho que dava um salário bom para ele. E essa experiência, a partir das discussões na Associação Paranaense de Imprensa e na própria ABI, nós temos o seguinte: por que é que o jornalista, quando você convida um cara para participar de um evento, ele diz: que horas vai chegar o palestrante? Você diz: vai chegar a tal hora. Ah, então eu vou lá, entrevisto ele e volto para a redação. Digo: não, eu estou convidando você para se reciclar. Jornalista não faz isso. Publicitário faz. Se você diz assim: olha, vem o fulano de tal dar uma palestra aqui e vai custar R$250 com almoço. O publicitário vai lá e se inscreve e paga. O jornalista não adianta se dizer que o almoço é grátis, que a janta é grátis, ele não vai participar. Ele não tem esse perfil para participar. Então, quando nós fazíamos essas discussões e promovíamos esses encontros, automaticamente tinha que fazer o esquema com alguma universidade, que era a forma de garantir o público. Por quê? Porque daí a estudantada, os colegas que eram professores, diziam: olha, vem aqui a palestra do fulano de tal, vai ser muito interessante e tal, vocês assistam para fazer um resumo e vai valer nota. Aí você tinha o público garantido, né? Mesmo com a obrigação do diploma, o jornalista é, de uma forma geral, desinteressado desse jeito? Eu acho que continua. Continua porque eu apoio e participo dos eventos do Sindicato de Jornalistas e eu estou sempre conversando com o pessoal jovem, o pessoal que está se formando agora, e eu sempre vou na faculdade a convite dos professores, que são amigos, companheiros de redação, ex-companheiros de redação. E você vai falar, eles querem saber mais, os caras dizem: está aqui o Bittencourt, olha, o Rubinho tem um cara que está há 30 anos na atividade e tal. Eles conhecem e sabem dessa fase mais recente, que é o esquema do site. E eles querem discutir sobre a comunicação via internet. Lógico, a gente conversa sobre isso porque é do momento. Voltando para a pergunta do Jota, que a assessoria de imprensa pagava bem em relação ao que o jornal pagava mal. Sim. Como você nasceu em 1955, e eu fui fundador do Diário Paraná dos anos de Chateaubriand na época, eu quero saber da tua década dos anos 70, não especificamente do Diário Paraná, mas tua vivência jornalística. Lá naquela época, nem o jornal pagava bem, nem havia nem assessoria de imprensa. O que acontecia? Desde o tempo do Diário, da Gazeta do Estado. O jornalista, vou até falar, Carlos Jung, Dino Almeida, entre outros famosos, se submetiam a receber salário da Assembleia como funcionário público. Passou pela tua época alguma coisa parecida? Passou uma coisa. Os donos de jornal arranjavam emprego. Arranjavam um emprego para poder complementar, né? É que daí foi bem nesta fase que surgiu o esquema das assessorias de imprensa. E o cara ia trabalhar. O que se denunciava muito é que os caras eram fantasmas, né? Quer dizer, o cara recebia alguma coisa de um determinado órgão público que era para complementar, para ele poder trabalhar com mais tempo lá dentro do seu veículo de comunicação.
E isso acontece agora com essas histórias que publica essa relação de funcionários, que eu acho uma coisa muito certa. Afinal, quando o cara está nomeado e está trabalhando, nada impede que trabalhe. Não. Hoje já não. Não. Hoje diminuiu muito exatamente porque os próprios órgãos públicos têm assessoria de imprensa. Eles já contratam jornalistas. Então você tem jornalistas que já trabalham. Que efetivamente trabalham, que tem que viajar, porque os órgãos têm representação em diversas regiões do Estado, você tem que cobrir, seja Secretaria de Segurança, Secretaria da Agricultura, Secretaria da Educação. E os programas desenvolvidos pelas próprias secretarias estaduais envolvem outros órgãos que são ligados a eles e que exercem atividades de comunicação culturais que exigem o trabalho do jornalista. Quando o Diário Paraná, que é um dos grandes jornais, como escola, terminou, o Bittencourt foi para onde? Daí fui para o Correio de Notícias, que estava começando, sendo tocado pelo Reinaldo Jardim, e desenhado pelo Reinaldo Jardim, e a parte jornalística idealizada pelo Walter Schmidt. Propriedade dele? Adolfo de Oliveira Franco. E que depois se elegeu deputado, o Adolfinho, e depois daí tinha como sócios, depois daí o Max e Manuel Roseman, o Baiaroz, né, quem dirigia o jornal, porque o Baiar era o chefe era o diretor da sucursal da revista Manchete. E daí eu trabalhava no Correio de Notícias e o Baiar me pegou para fazer umas matérias para a Manchete. Que eles tinham desmontado a parte da sucursal aqui, que a Bloch estava num daqueles piques de baixa, né? Mas vendia muito bem. E eu passei a fazer matéria para a Manchete. E fiquei na sucursal da Manchete 10 anos. Então eu ficava aqui no Rio de Janeiro. Eu ia para o Rio Aí, numa fase já, assim, uns 3 anos depois, que eu também passei para a síndrome do fechamento, né? Eu passei a ser fechador da Manchete. Então, Janeiro Holanda, o próprio Roberto Mugiati, né, que é um curitibano, que era o diretor da redação da Manchete, eles me chamavam para fechar edições especiais. Então, a cada 40 dias eu ia passar uma semana no Rio de Janeiro, 10 dias no Rio. E eu ficava, que a gente brincava, chamava da Casa de Manchete, que era o Hotel Novo Mundo, do lado do Catete e do lado da Manchete. E metade do hotel era utilizado pelo elenco da televisão, que estava começando, e pelos convidados da Manchete, que tinha 1001 promoções, isso no tempo do seu Adolfo, e o diretor era o sobrinho neto dele, que depois foi o herdeiro, que é o Jaquito, Pedro Jacapelli. E daí já nessa fase da sucursal aqui, quem estava dirigindo já era o José Schlapak. E o Schlapak era um sujeito muito ativo, porque ele atendia Paraná e Santa Catarina. E eu cheguei uma época a me dedicar só à sucursal, porque eu viajava muito em Santa Catarina, a gente fazia matérias econômicas para lá. Porque o Grupo Bloch tinha uma das revistas mais antigas da agricultura, chamava-se Agricultura de Hoje. Pela questão do marketing, tinha surgido o Globo Rural, cuja ideia começou no Paraná, com o Moreira, que é um cara que dizia, esse é um mercado que existe, nós dávamos risada dele, ele foi para a Globo, vendeu a ideia e vingou o Globo Rural. E a Manchete mudou o título da revista para Manchete Rural. Então eu passei a fechar matérias para Manchete Rural, Mulher de Hoje, que era a revista feminina, Pais e Filhos, na Pais e Filhos, naturalmente, entrevistando 4 vezes por ano o Dr. Moisés Paciornik, né? Era sagradinho, a cada 2 edições tinha que sair ele, né? E fazia a própria Manchete e alguma coisa para a Manchete Esportiva, que quem tocava era o Ney Bianchi e o Paulo Stein. Então era uma produção muito grande na sucursal da revista, porque você tinha que fazer esporte, daí durante a semana você tinha que viajar,
E daí tinha que passar tudo pelo telex. Ou então você escrevia o material nas laudas, né? Colocava os filmes dentro, só se trabalhava com slides, né? Daí enfiava dentro de uma caixa e mandava pelo avião para o Rio. E o fechamento da manchete era às segundas-feiras, às 7 da noite. Era o deadline, porque a manchete circulava às quartas-feiras. Então era uma doideira, porque no dia que você tinha que fechar, era meio de semana, era a época de estar fazendo a matéria, e você estava devendo para uma editoria uma matéria, o pessoal de economia estava esperando, e você tinha que fazer para a agricultura. Então era um período muito, muito agitado, mas também muito difícil da gente viver, porque daí eu estava casado, né? Daí já tinha mais compromissos, né? Comprar o leite das crianças, né? E recebendo a Bloch num período foi ardido, rapaz, né? Mas a gente foi superando, e daí já não me dedicava tanto à revista, pegava a freela para fazer em assessoria, então. E como eu sempre trabalhei muito com a área da agricultura, né, por ter trabalhado na secretaria, daí eu fiquei uma época na Federação da Agricultura também, do Paraná, eu comecei a produzir material para revista, para cooperativas. Então o freelancer que fazia, que dava o sustento. Mas de veículo, que era a coisa que a gente ia ficar ligado sempre, né? Daí depois dali da manchete, eu fiquei na manchete e daí vim para a indústria e comércio. Depois do Correio de Notícias, fiquei a temporada na Secretaria da Agricultura, daí fiquei com televisão e produzindo TV também. E nessa época que eu fiquei no Canal 12, junto com o Celso Nascimento, que era o chefe da reportagem, diretor era o Marcos Batista, nós fizemos um projeto que envolveu um monte de gente, e foi um projeto genial, que foi a cobertura do Eleições de 88. Nesse projeto, nós viajamos quase um ano, todos os municípios. E o master da comunicação era só o telex e o telefone, não tínhamos mais nada, né? Então, junto com o Celso e o pessoal, a gente desenhava no mapa e cortava regiões, então fazíamos o quê? Nós juntávamos os municípios que eram comarca, que normalmente juntava 3, 4 municípios numa comarca, que tinha a rádio, ou tinha o jornal. Então, fizemos lá, no mês de janeiro, contratávamos o cara, olha, a partir de maio você vai começar a mandar um boletim com as informações das eleições na cidade. Precisam saber, mas já dávamos uma ficha para o cara com o nome do município, o número de moradores, de eleitores, quem era o juiz eleitoral, qual era o telefone da rádio e tal. E fomos mapeando o Paraná. E contratando essas pessoas porque eles passariam a receber já a partir de maio. Receberiam uma determinada importância para poderem fazer essas matérias. E depois, já a partir de agosto, eles mandariam notícias que seriam pauta para as equipes regionais, para daí cobrir a eleição. Então, este projeto do Paraná foi piloto e baseou, depois o pessoal foi para o Rio e tal, e embasou todo o trabalho da cobertura de eleições da Globo. Foi um trabalho assim muito legal. Quer dizer, porque você não tinha celular, né? Nós fizemos o seguinte, foi feito com o pessoal da produção da TV e um negócio maravilhoso. Não cabia mais linha telefônica, nem na Avenida Batel e nem na Visconde de Guarapuava. Mas tinha pela 7 de setembro na Praça do Japão. Então, foi feita uma compra assim de 50 linhas, né? E só que as linhas eram físicas, né? Você tinha um rolo de fio, e daí fizeram uma parte passando por baixo da rua, tinha que abrir a rua no domingo, daí tinha que passar uma parte por cima, porque não podia atravessar a Visconde de Guarapuava. Foi um horror, mas mesmo assim botamos uma casa pré-fabricada do lado do jornalismo, só para abrigar eleições. Nós temos mais 10 minutos. Gostaria que você falasse da Prefeitura de Curitiba, campanhas políticas que você participou, inclusive foi ator, e falasse sobre o jornalismo na internet. Tá. Aproveitando até esta situação da cobertura das eleições,
foi a partir daí que foi feito um trabalho genial de assessoria que foi bolado pelo JJ, quer dizer, de um grupo de empresários, e o JJ, que foi os presidenciáveis. Foi um evento que trouxe todos os candidatos a presidente em Curitiba. Eles não foram em outros lugares do Brasil e vieram a Curitiba. Só quem não veio foi o Fernando Collor, porque ele tinha combinado que não viria e não veio. Mas todos os outros estiveram aqui. E a partir desse trabalho também houve uma motivação local, quer dizer, tudo isso leva reflexo no jornalismo local. E você sempre participando e parindo essas coisas e trocando essas ideias. Daí, lá no Canal 12, a partir do esquema da cobertura de eleições, eram eleições de 88, que a gente tinha esquetes ao longo do dia, tinha, sabe, 1 minuto com informação de onde votar, como tirar seu título, quem não tem título, como é que faz para votar e tal, não sei o quê, e tiramos os crimes eleitorais. Mas para ficar falando nos crimes eleitorais, o pessoal da produção bolou para cometermos os crimes eleitorais. E eu comecei de gaiatice, de brincar na frente da câmera lá, e quem fazia o roteiro era o Caran, Manuel Carlos Caran, e a Carmen Sunier, mais o Fernandinho, e daí nós íamos para a rua e tocávamos bumbo fazendo festa na frente da Santa Casa Misericórdia. Vote no fulano, pum, 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 né? Não pode fazer comício em língua estrangeira. Nós fomos na feira, na feira do Largo da Ordem, numa escada, eu subia na escada com o megafone, falava que estava falando algum idioma, negócio. E foi um sucesso, porque nós tínhamos bolado junto, a Carminha, que tinha bolado, era o Osmar Landro, era o nome do candidato. Então era Osmar Landro, né? Vote Osmar Landro para cá. E a coisa era tão básica até, porque não existiam os recursos e tal, nós fazíamos no Xerox, a gente ficava colando as coisas e fazendo Xerox para fazer cartaz, que hoje qualquer computador faz. E foi um negócio muito legal, assim, essa parte política, que daí a gente começou a se dedicar a isso. E daí uma experiência muito bacana, foi na prefeitura de Curitiba, porque foi uma fase de transição, porque foi entre o Habitat e que foi na gestão do Rafael Greca de Macedo e a gestão do Castaniguchi. Lógico, eu fui membro desse grupo, né? Mas houve uma transformação muito importante e muito interessante, porque a gente passou a usar os veículos como assessoria de imprensa, trabalhando e dedicando trabalhos especiais para muitos veículos. Você não dava o trabalho, mas você dava já um bom pedaço da corda e a caçamba, né? Os bairros passaram a ser melhor utilizados. É que daí é um mérito seja dado ao Davi Campos. Davi um dia chegou e olhou e tinha uma pilha de jornais de bairro lá. Daí ele falou assim, como é que a gente controla isso? E a gente descobriu que não existia um controle daquilo. Eles faziam os envelopes com os jornais de bairro, iam socando as matérias com as fotos. Quando o cara vinha buscar o jornal, os jornais eram, a maior parte, mensais, alguns quinzenais, os caras saíam com aqueles envelopes cheios de foto e texto e tal, da qual eles iam aproveitar menos de 10%. Então, daí, como o pessoal da assessoria, a gente sentou e começou a mapear as matérias. Espera um pouquinho, o que é? Primeiro fizemos um quarto. Dividimos a cidade em 4. E começamos, olha, tem matéria de Santa Felicidade, então o jornal de Santa Felicidade. Matérias da região sul, para o jornal do Pinheirinho, para o jornal do Portão, aquela coisa e tal. Quando a gente fez essa coisa toda, começou o cara chegar no final do mês para buscar o material, ele tinha um envelopinho com 4 ou 5 matérias, fazia o quê? Ele aproveitava 2 ou aproveitava 3. Lógico, depois do advento do computador, a coisa, né? O cara ia buscar o disquete e hoje em dia, né, o cara acessa e pega tudo isso. Mas principalmente a utilização e a valorização dos jornais de bairro, que se tornaram a grande mídia que é utilizada hoje. Tem jornal eu me lembro na época que tinha cerca de 60 jornais de bairro, tem uns 15 que viviam do jornal e vivem do jornal. Igor, suas considerações finais.
Essa questão da comunicação paranaense é uma história muito rica e que aos poucos vem sendo contada e trocada as ideias, seja com rádio, a TV, o jornal, agora com a internet. E eu acredito que não vai demorar muito, nós vamos ter outros depoimentos, outras questões testemunhais, toda informatizada, toda digitalizada, e algumas pessoas podem dizer, no começo da digitalização, não sei o quê. E é muito importante que a gente troque ideias sobre isso. Eu sou apenas uma testemunha, né, deste período, e fico muito contente de poder participar e contar a respeito disso. E lembrar também bons nomes e grandes pessoas que ajudaram a construir a nossa comunicação.